Uma das coisas que eu acho que fizeram as creepypastas serem tão icônicas dentro da cultura da internet são as imagens que as ilustram. A grande maioria delas possui uma atmosfera misteriosa que até mesmo elevam as histórias em si, que na maioria das vezes não eram tão interessantes assim. E em muitos casos, inclusive, a imagem surgiu antes da creepypasta e outras surgiram por causa delas, como é o caso do Slenderman, que surgiu através de uma competição de edição de imagem. E apesar das creepypastas terem caído em popularidade, recentemente discussões em torno delas ressurgiram, graças a pessoas tentando encontrar a origens das imagens que acompanhavam essas histórias, sendo que algumas a origem foi descoberta e outras ainda permanecem um completo mistério. E além das creepypastas, existe uma série de imagens populares na internet que a sua origem também é um mistério. Logo, no vídeo de hoje eu gostaria de comentar sobre algumas imagens misteriosas da internet. Para essa primeira parte do vídeo, eu acho que seria interessante revisitar alguns casos que eu já abordei algum tempo atrás aqui no canal. Afinal, desde que eu fiz os vídeos sobre essas imagens, houve algumas atualizações na sua busca. E é claro que eu não poderia começar com outra que não fosse sobre a infame imagem do Jeff the Killer. Para você que está por fora, existe uma busca que tenta encontrar a imagem original utilizada como base para criar essa imagem que ficou conhecida por acompanhar a creepypasta do Jeff the Killer, que surgiu na internet em 2008. Porém, mesmo que em uma certa ocasião o criador da creepypasta tenha dito que a imagem era uma criação sua, a partir de descobrimentos posteriores, foi descoberto que, na verdade, a imagem provavelmente surgiu na internet japonesa, alguns anos antes da creepypasta ter sido criada, lá para meados de 2005, com a possibilidade de ter surgido em alguma thread perdida do 2chan, que é basicamente uma versão japonesa do 4chan. Quando eu fiz o meu vídeo sobre o caso lá em março de 2022, isso era tudo que sabíamos, claro, de forma resumida. E de lá pra cá, algumas coisas aconteceram. Uma delas foi a enorme quantidade de imagens falsas que foram ditas por serem a imagem não editada do Jeff the Killer. E foram muitas. Toda semana aparecia uma, e parecia que quanto mais tempo passava, pior elas ficavam. E ainda assim, por algum motivo, as pessoas acreditavam que elas eram as imagens originais. Entretanto, nos últimos 3 meses, surgiu que talvez seja a pista mais promissora desse mistério, já que durante a busca foi encontrada algumas fotos pertencentes a uma mulher japonesa chamada Mariko. Mariko era uma garota que tinha uma certa popularidade na internet em meados de 2004, sendo considerada uma net idol, que pelo que eu entendi, isso seria uma pessoa que é famosa na internet, mas não de uma forma boa exatamente. Parece que muitas das suas fotos eram postadas na internet pelo seu próprio namorado, que era conhecido como Suza Kumaru, ou apenas Suza. Ele aparentemente tinha um site onde ele postava as fotos da sua própria namorada, sendo que algumas delas eram montagens meio que zoando com a cara dela. E vendo algumas fotos é nítido a semelhança dela com alguns detalhes presentes na foto do Jeff the Killer. E além disso, a presença de Mariko na internet foi bem próxima à primeira aparição conhecida de uma versão da imagem da creepypasta, que foi postada em julho de 2005. Aparentemente, o site em que era hospedado as fotos da garota foi derrubado em maio de 2004, dado a comentários de alguns usuários do 2chan sobre o quão estranho era a forma de como as imagens de Mariko eram postadas, sendo que não se sabe se ela consentia ou não sobre as suas fotos serem postadas na internet. Assim, com o site derrubado, muito do conteúdo sobre Mariko desapareceu da internet. E existe uma teoria bem forte que diz que entre as várias imagens de Mariko, uma delas foi editada até se tornar a infame foto do Jeff the Killer. Porém, essa foto em questão foi completamente apagada da internet por causa de toda a situação com ela. E se realmente foi uma foto dela que deu origem a essa imagem, existe a possibilidade dela estar por aí na internet ainda. Só que também existe a chance da imagem não ter mais nenhum rastro na internet.
Agora, partindo para outro caso que possui uma atualização, nós temos o que é um dos meus mistérios favoritos, a celebridade número 6. Eu cobri esse caso lá em 2021 em um vídeo dedicado. Esse é o nome que foi dado a um desenho presente em um tecido que ilustra diversas celebridades. Em 2020, um usuário do Reddit chamado Tontsa começou a fazer uma série de posts pedindo ajuda para identificar as celebridades representadas nesse tecido. E uma a uma elas foram identificadas junto da imagem que foi utilizada como base para o design. Porém, uma das celebridades não foi identificada, a qual ficou conhecida como a celebridade número 6. Centenas de famosos foram sugeridos, porém nunca houve uma fotografia que batia 100% com o desenho. No momento em que eu fiz o primeiro vídeo, um dos candidatos mais considerados era o Brad Pitt, graças a um ensaio fotográfico que possuía algumas similaridades. Porém, atualmente surgiu uma celebridade que tem grandes chances de realmente ser a pessoa representada nesse design, que no caso é a modelo francesa Philippa Hamilton. Ela definitivamente é a candidata com o maior potencial de ser a celebridade misteriosa. Se acredita que o tecido teria sido produzido entre 2008 a 2009, e muitas das imagens identificadas foram tiradas no final dos anos 90 até o fim da primeira metade dos anos 2000, e Hamilton já estava em atividade nessa época. Além disso, existem algumas fotografias dela que são extremamente parecidas com a ilustração presente no tecido. Ela se tornou uma candidata tão promissora que um dos membros do subreddit da busca contatou a modelo através do Instagram, perguntando se era ela no desenho, e ela respondeu que sim. Ela até publicou uma comparação de algumas fotos suas e o desenho no seu stories. Porém, essa confirmação vindo dela não significa muita coisa, afinal a modelo só pode ter achado o desenho muito parecido com ela. Apesar de algumas fotos dela serem muito parecidas com a ilustração, ainda não foi encontrada uma imagem que bate 100%. Principalmente por causa da camisa que a celebridade número 6 está vestindo. Ela não bate exatamente com nenhuma que a modelo apresentou. Mas isso definitivamente não descarta a possibilidade dela ser a celebridade misteriosa. Mas o objetivo do mistério em si é encontrar a imagem exata que foi usada para fazer esse desenho. E até agora não se tem confirmação que ela foi encontrada. Um dos meios que é possível encontrar as imagens mais bizarras que a internet pode oferecer vem das comunidades de Cursed Images. Cursed Images, traduzido para imagens amaldiçoadas, é o nome dado a fotos que passam uma certa estranheza, seja por apresentar uma situação surreal ou atípica, ou por simplesmente ter uma composição esquisita. Esse fenômeno surgiu graças a um blog no Tumblr chamado Cursed Images, que divulgava imagens que possuíam uma atmosfera estranha. A primeira imagem presente nesse blog se trata dessa foto mostrando um senhor rodeado de mesas cheias de tomates, que não tem nada de absurdo nela, mas ainda assim parece que tem algo de errado na imagem que não dá para descrever exatamente. E dado a natureza das Cursed Images, é claro que muitas delas possuem origens desconhecidas. Uma delas é uma imagem em preto e branco mostrando algumas pessoas vestindo trajes semelhantes a de um culto em um local isolado. Essa imagem já foi usada em diversas capas de álbuns espalhadas pela internet, porém sua origem exata é desconhecida, o que é o mesmo caso dessa imagem bizarra de um cara vestido de Mickey em um lugar abandonado ou algo do tipo. Sua origem também é um mistério, e essa imagem em particular é atrelado também a uma creepypasta chamada Abandonado pela Disney, que fala sobre uma espécie de parque de diversões que foi criado e posteriormente abandonado pela Disney, se tornando algo parecido com uma cidade fantasma. Mas a imagem em si provavelmente foi feita como uma brincadeira entre amigos. Outra Cursed Image popular é essa que você está vendo aí na tela, que mostra um garoto aparentemente em uma cama de hospital, rodeado por pessoas vestindo fantasias assustadoras dos Teletubbies. Essa imagem se tornou bastante popular ao longo dos anos, rendendo edições e fanarts. Porém, a imagem original em si parece estar na internet desde 2015, aparecendo pela primeira vez em um post no Reddit feito pelo usuário JF1984. Em um comentário desse post, esse mesmo usuário diz ter encontrado essa foto em uma parede na ala infantil em um hospital da Inglaterra.
Ele também disse que embaixo da foto estava escrito algo como celebridades que nos visitaram, o que coloca ainda mais dúvidas de qual é o contexto exato dessa foto. E voltando a falar das creepypastas, nós temos a Fundação SCP, que é um projeto de escrita colaborativa que emula uma organização que contém e cataloga anomalias espalhadas pelo mundo. E dado ao fato de existirem milhares de artigos com muitos deles se utilizando de imagens para ilustrar o documento ficcional, existem certas imagens relacionadas a certos SCPs que a sua origem é desconhecida. Como é o caso da imagem que representa o SCP-15. Esse SCP é descrito como um amontoado de canos, dutos e caldeiras que parecem crescer quando não são observados, sendo que alguns canos e dutos possuem uma aparência nova, enquanto outros parecem velhos e enferrujados, e o SCP se estende por mais de 190 km. A imagem em si parece alguma ilustração de um ambiente industrial que lembra um pouco steampunk, mas não se sabe ao certo de onde ela surgiu, podendo ser até uma criação do autor do artigo. E também temos um caso relacionado a um SCP bastante popular, o SCP-106, também conhecido como O Velho. Ele é descrito como um ser humanoide que parece ter uma pele apodrecida e tem a capacidade de causar um efeito de corrosão em qualquer superfície que ele toque. A foto que acompanha o seu artigo é bastante bizarra e consegue ilustrar bem a aparência da criatura, porém a sua exata origem é incerta. Existem algumas pessoas no Reddit interessadas em encontrar a origem dessa imagem, porém em diversos posts buscando a origem dela, não houve nenhuma resposta satisfatória. Agora vamos para um caso obscuro e nebuloso. Existe uma imagem de uma garota asiática que corre a internet há um tempo e nos últimos anos vem ganhando certa atenção. A dita foto é essa que você está vendo, que sim, não tem nada demais nela, pelo menos para uma parte da internet. Ela é só uma foto de uma jovem em um lugar com neve, só que graças aos contextos em que essa imagem foi inserida dentro da internet, foi criado uma atmosfera esquisita em torno dela. Eu não consegui encontrar a primeira ocorrência dela na internet, porém uma das coisas que ela é mais relacionada é um caso bastante pesado que se trata da morte de Takako Konishi. Esse era o nome de uma funcionária de escritório japonesa que o seu corpo foi encontrado sem vida em um campo próximo à cidade de Detroit Lakes, no estado americano do Minnesota, em novembro de 2001. As autoridades disseram que ela teria tirado a sua própria vida. Existem lugares relacionando esse caso com a história da busca para encontrar uma maleta contendo $1 milhão que apareceu sendo enterrada no filme Fargo de 1996, que apesar de ser um filme de ficção, foi anunciado como baseado em uma história real. E existe a ideia de que Konishi teria vindo aos Estados Unidos para encontrar essa tal maleta. E por algum motivo, muitas pessoas na internet dizem que essa foto é dessa tal Takako Konishi. Porém, esse não parece ser o caso. Também existem evidências de que essa foto teria surgido na internet coreana, sendo uma foto tirada no país. E em alguns fóruns coreanos é possível encontrar mais algumas imagens que parecem ser da mesma garota. Inclusive, algo que surgiu nesses fóruns é a ideia de que essa garota parece estar morta na foto, sendo uma observação que muitos dizem quando olham para essa foto. E uma das aparições mais conhecidas dessa imagem vem dela ser usada como capa de uma música disponível no YouTube, que tanto o seu nome quanto o nome do artista eu não vou tentar nem pronunciar. O artista dessa música parece ser russo, mas eu não encontrei muitas informações sobre ele. E eu também não consegui identificar o gênero dessa música, mas ela me faz lembrar muito das músicas do Yabujin com aquela estética de internet antiga. Essa é uma música que parece ter sido agraciada pelo algoritmo, afinal seu principal upload tem mais de 1 milhão de views. Mas o interessante nesse upload em si é que na descrição desse vídeo é dito que a garota na foto foi contatada em junho desse ano e ela está viva e bem. Parece que eles a encontraram através de um blog onde ela contava sobre a sua vida na faculdade, mas nenhuma outra informação além disso foi divulgada por eles, muito provavelmente por questões de privacidade, mas não existem provas de que esse contato realmente aconteceu.
Então eu acho que é isso. Essas foram algumas imagens misteriosas que eu decidi falar aqui nesse vídeo. Já as conheciam? Deixa aí embaixo nos comentários. Também não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!